Então, eu passaria agora para a Regina Paixão, né? Que também está aqui como sociedade civil, comunicadora social, ela é do Conselho Estadual de Assistência Social, coordenadora do Fórum de Assistência Social do município de São Paulo, e acho que ela vai poder nos trazer elementos concretos sobre essas questões também que Paula já assinalou. Regina? Exatamente, Eliana. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui, fico lisonjeada de participar dessa mesa, dessa plataforma com muita gente parceira, muita gente aí que a gente ralou bastante, amassamos muito barro. E falando de São Paulo, tem muita gente de São Paulo aqui, muita gente da Zona Sul. Sinto até que eu vou ter que falar por todos, né? Na fala da Paula, a gente se via. Foi muito bom, Paula, você fazer essa introdução para mim. Tá tudo que eu preciso falar dentro da legislação, né? E só para situar, eu sou aqui da Zona Sul de São Paulo, sou dirigente da Sociedade Santos Mártires, aqui no Jardim Ângela, distrito que já foi conhecido por todos como o mais violento do mundo, e foram ações articuladas, trabalho de todos e todas, que mudou um pouquinho o cenário. Estou vendo aqui pessoas de Campo Limpo, São Luís, Capão Redondo, todas pessoas que juntos nós trabalhamos muito para tentar mudar o cenário, e numa das tentativas nós tivemos aí a possibilidade de aproximação do poder público, com muita luta através do Fórum em Defesa da Vida, levantando muitos dados, colocando o caderno embaixo do braço, indo até as secretarias para mostrar um outro lado aí da realidade, porque nas metrópoles há uma distância muito grande dos centros nas periferias, todo mundo já imagina e também sabe como estão aí, como está a pandemia, como está a população. Né? Eu estava ouvindo Laís, estava ouvindo a Paula e pensando, a gente faz um recorte antes de pandemia, depois de pandemia, né? Tá tudo muito confuso nesse momento, né? E as parcerias, eu estava conversando com a Paula e conversamos bastante, né, Paula? E eu falava que São Paulo escolheu isso, trabalhar em parceria com a sociedade civil, né? E não é de hoje. Então, muitas pessoas de organizações que estão aqui estão há pelo menos 20, 30 anos e é uma história, né? Agora, por mais que o município escolheu dessa forma, a gente não tem a valorização como deveríamos, os recursos orçamentários destinados como deveriam. Então, seja em qualquer secretaria, na educação, na assistência, na cultura, eu vou focar na assistência, mas tem muitas parcerias diferenciadas na cidade de São Paulo. Esse é um outro debate, né? Mas eu sempre gosto de reforçar que se São Paulo escolheu trabalhar dessa forma, que vamos então direcionar nossas energias para isso. Muito importante, a doutora Eunice está aqui, que a gente sempre tenta colocar essas pautas, a gente precisa avançar, a gente precisa melhorar, e com quem mesmo a gente fala, né? Mas para situar todo mundo, para falar da assistência social na cidade de São Paulo, nós estamos falando de pelo menos 350 organizações parceiras que têm algum serviço em parceria com a Secretaria da Assistência Social. Eu digo pelo menos porque o número oscila, né? Ora tem isso que a Eliana coloca, alguma organização perdeu o serviço, outra entrou, né? Outras optaram não continuar, enfim. Então, em média, 350. Para quantos serviços na cidade de São Paulo? No observatório, agora de abril, né, fechou 30 de abril, 1.242 serviços. Então, olhando aí um recorte de São Paulo, norte, sul, leste, oeste, parece um número enorme, mas para quem está aí nos territórios sabe o quanto a gente ainda precisa de serviço para cobrir aí a vulnerabilidade social. A gente fala os bolsões de vulnerabilidade que são amplos, né? Mas era muito pior. Então, a gente tem uma cobertura razoável para atender a cidade. E atende-se, em média, 216, 217 mil vagas. E tem um problema na cidade de São Paulo, e eu falo com muita propriedade que, como Fórum da Assistência Social, a gente vive passando de gabinete em gabinete para ampliar o orçamento, indo em todos os conselhos, secretarias, etc., e todo mundo imagina o desgaste que isso dá, né? Conversando com a organização, conversando com o trabalhador, usuário e tal.
E muitos só entendem assistência social como a população em situação de rua. Imprensa, então, o tempo todo a gente tem que estar contextualizando, colocando que pasta é essa, e a gente diz que ela atende desde a criança e do adolescente, nos centros da criança e adolescente, passando pelos centros de juventude, serviços relacionados à violência, até chegar na pop rua. Então, quando a gente vai passar na Câmara Municipal explicando tudo isso, é difícil explicar, mas tem alguns avanços de tantas lutas que nós temos travado, né? Muitas pessoas que estão aqui, nós estudamos bastante o marco regulatório desde sempre, trouxemos muito Aguinaldo para as palestras, Zona Sul, né? E nós tínhamos, assim, uma grande expectativa nessa parte da legislação que a Paula coloca muito bem, da questão da remuneração da equipe. Tanto a equipe direta do projeto, como a equipe indireta do projeto, né? Então, o nosso maior sonho mesmo, até no NEPSAS, lá na PUC, a gente chegou a conversar com a professora Aldaísa, olha, não vai ter dinheiro para equipe direta, vai ter, não vai ter, vai ter, até que chegou alguém da SMADES e disse, não temos recurso para. Então, a gente renova as parcerias dentro do marco regulatório, tudo se mantém, mas nada extra. Se tiver extra, vai ter que mexer no recurso. Aí a gente já ficou muito preocupado, né? Então, São Paulo está contradizendo a legislação nacional, federal. E aí, quando a Laís apresenta lá no slide dela, quando que o Meroski entra mesmo na execução no país, janeiro de 2017, onde mudaram muitas prefeituras, entraram novos prefeitos que muitas vezes não estavam comprometidos aí com essa questão do marco regulatório da sociedade civil, e aí começam os problemas, né, gente? E aí a gente começa o problema, começa a ter que ter grupo de trabalho para a gente poder avançar em tudo isso. Então, o maior desafio é mesmo essa questão da remuneração de equipe, por isso que nós temos que tratá-las aqui, mas eu gosto sempre de lembrar que nesse histórico longo das organizações, então, sempre teve essa questão do déficit financeiro, porque dentro da pasta do orçamento do município, quando a gente olha lá, é a terceira maior pasta que tem recurso, mas dentro de um todo da secretaria, não especificamente voltado só para as parcerias. Isso precisa ficar muito claro. Então, a gente, quando eu comecei nessa questão da participação da assistência, o pessoal falava em 50% de déficit. Aí os mais velhos que lembram bem, porque vinham desde aquele período Pita, Maluf, que eram meses de atraso, eu não vivi muito bem, né? Estou vendo algumas pessoas balançando a cabeça. Então, quem resistiu, resistiu bem. E na virada com o marco regulatório, mudou aqui também as coordenações, o prefeito, secretarias e tudo, então a gente teve que conversar muito, 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 muito. E a gestão muito fechada também. Quem acompanhou a Secretaria da Assistência sabe que até a Berenice nós tivemos 7 secretários. Então, imagina o que foi isso, né? Você começa uma construção, muda, avança numa construção, muda novamente. Então, um desgaste muito grande. A gente dizia para a doutora Berenice, por favor, vai até o fim do mandato, né? Para ver se a gente consegue avançar um pouco. E mesmo assim, quando a gente olha lá no começo da gestão, marco regulatório em curso, logo em 2017 veio o dissídio, é o que Paula lembrou, veio o dissídio e a secretaria automaticamente ela não repassa esse dissídio. Então, nós usamos o termo aqui que nós não aguentamos mais passar o chapéu, ir nos gabinetes, pressionar prefeito. Acabamos de conversar com o Ricardo Nunes antes de ser prefeito, nessa mesma dinâmica, que a gente não aguenta mais pedir favor. Se nós somos executores da política, todos já sabem que o mês do dissídio é julho, por que não tem logo a aplicação desse dissídio? Seja 2, seja 3, seja 4, que já tem uma rubrica específica para isso. Em 2017, a gente ainda avançou um pouquinho, porque a gente dizia assim, olha, nós entendemos, então, que não tem a legislação que nos autorize imediatamente. Mas, então, enquanto não se decide, podemos flexibilizar um pouco? E flexibilizar é muito ruim, gente. É de uma verba que é escassa, eu vou ter que tirar da alimentação ou do pedagógico para poder pagar o RH. Mas a organização, que é séria, sabe o quanto nós precisamos pagar o RH. Então, nós ficamos entre a cruz e a espada,
né? Se não paga, tem multa, Ministério do Trabalho, etc, etc, né? E aí se paga, até o gestor da parceria pode ser punido. Então a gente tem esse entrave. E só passando para você, Paula, a portaria 67, de 8 de dezembro de 2017, que lá atrás autorizou a flexibilização para aquele momento imediato, né? E olha, 8 de dezembro de 2017, o dissídio é em julho, né? Então a gente já tem um problema aí, né? E a Paula pediu para me lembrar, ela até já citou agora, essa questão de 2020. Sempre a data base é em julho, mas os próprios sindicatos, eles demoram aí a negociação, tanto do patronal como do empregador, e saiu em dezembro. Em dezembro a gente não tinha autorização, não tinha recurso, virou o ano e apenas em abril de 2021 a Secretaria da Assistência conseguiu, esse ano a gente conseguiu um avanço, a gente conseguiu os 2% e o ajuste de convênio. Só que os 2% não é retroativo a julho do ano passado. Então, continuamos com déficit na remuneração de equipes. O dissídio ele vem retroativo a janeiro de 2020, e tem um pequeno reajuste nas verbas, porque nós brigamos muito com pandemia, a gente tem gastado muito, etc, etc. Mas percebe-se que existe um déficit lá atrás do semestre anterior, né? Isso que a gente conversava com o prefeito agora. O que nós precisamos? Fazer uma legislação muito interessante. No começo desse ano, quando nós sentamos na SMADES, na Secretaria da Assistência, com a secretária Berenice, com o Douglas adjunto, ela já sabia que a gente ia levar essa pauta, e eu acredito também que eles já levaram a necessidade para a Fazenda, e ela olhou para nós e falou assim, nos ajude a pressionar a Fazenda. Eu ainda fiquei olhando para ela e fiquei pensando, mas pressionar fisicamente, online, com ofício, para ir para a rua, como pressionar? E pressionar quem, né? Pressionar a quem? Então, e já estamos em 2021, entrando em junho, e nós já começamos a pensar. Esse dissídio que foi autorizado em abril não chegou ainda, ele vai entrar em junho, retroativo a janeiro, e nós já estamos aí com a sombra de 2021, que será em 2021. E aí, quando a gente olha isso, a gente começa a pensar o marco regulatório, uma lei super bacana, valoriza a parceria, mas e a execução? Essa execução, ela está aquém. Isso que nós não estamos falando, pessoal, da equipe administrativa direta, porque nós tínhamos o entendimento, de fato, que poderíamos remunerar a equipe administrativa direta, que é o sonho de todo mundo, como eu falei. E aí vem esses entendimentos. Numa supervisão, consegue se entender conosco que podemos ratear a pessoa que é o analista financeiro em vários serviços, em outras tantas não. E aí começa o entrave na própria cidade de São Paulo, né? E dentro dos minutos que me faltam, eu também gostaria muito de falar, aproveitando a doutora Eunice, que nós temos um outro problema com o marco regulatório, que é o RH direto, os servidores. São muito poucos para dar conta de tudo isso. Então, a insegurança quanto a esse desmando, posso autorizar a questão do administrativo direto, não, vocês não podem aplicar, não pode dar o dissídio porque não tem a portaria. Em algumas instâncias, por essa insegurança, até beira o assédio institucional, tem muita gente aqui que sabe bem do que eu estou falando, mas, ao mesmo tempo, são muito poucos, são só 1.000 servidores diretos nos CRAS, nos CREAS, nos centros POPs, nas SAS, e com a pandemia isso piorou, porque é muita gente adoecida, muita gente se aposentou, muita gente está em quadro de risco. Então, como que a gente vai pensar? Ouvindo a Laís falando de Belo Horizonte, falei, nossa, nós estamos tão distante, né? Quando eu li a legislação, eu falava com foco, vamos ter boas discussões com foco em São Paulo. Como ficam os conselhos, como ficam os conselhos gestores, conselhos municipais de assistência, mas o Confoco nem está em pauta, viu, Laís? Ninguém nem comenta diante de toda essa realidade que nós temos em São Paulo. E para piorar, como o RH é muito limitado, o mesmo servidor que participa lá do comitê o chamamento, ele mesmo é o gestor da parceria, depois não tem ninguém, ele mesmo faz parte do comitê de avaliação e monitoramento, e aí ele vai se desgastando e adoecendo. Então, no meu entendimento, nós precisamos muito avançar. É muito bom estar aqui com vocês, a plataforma Miroski, para a gente pensar algo mais profundo em São Paulo, buscando soluções. Que a gente precisa ampliar serviços. A pandemia, ela evidenciou
às necessidades maiores da cidade de São Paulo, né? Agora, as pessoas os representantes de organizações estão pensando muito antes de concorrer a editais, porque há um déficit financeiro grande, a contrapartida que não existe no Miroski, ela é cobrada o tempo todo, então a gente precisa aprofundar esse debate aqui na capital para que o Miroski seja de fato colocado em pauta, né? E eu acho que acabou meu tempo, né? Você já me disse aqui, 5 minutos já foi muito rápido, mas assim, só dizer para vocês que a gente está tentando se organizar mesmo quanto organizações sociais bimestralmente para fazer formação e juntos pressionar também a nossa secretaria para essa visão mais ampla e aí automaticamente pressionar a prefeitura, que ela sozinha também não dá conta, tá bom? Mas obrigada, estou por aqui à disposição.